Então, o que eu quero trazer aqui para este vídeo é, além dessa reflexão sobre o tratamento de silêncio, trazer aqui 4 elementos práticos para que você possa retomar o relacionamento, retomar o diálogo e fugir desse tratamento de silêncio que é tão danoso, que é tão problemático para o teu casamento, para o teu relacionamento. Eu acredito que um dos comportamentos mais destrutivos para um casamento, para um relacionamento em geral, é o que nós chamamos de tratamento de silêncio. Muitas vezes acontece uma situação de conflito, uma dificuldade, uma briga dentro do relacionamento. E é natural que diante daquele caos, as pessoas queiram se afastar daquele elemento que gera estresse, que gera ansiedade, que gera um certo nível de desconforto no relacionamento. E aí há um afastamento natural, só que em alguns casos, em muitos casos, na verdade, acontece o que nós chamamos de tratamento de silêncio. E como eu falei no início do vídeo, é um comportamento altamente destrutivo para um relacionamento, para um casamento, sobretudo. Eu costumo dizer que a comunicação determina o nível de comunhão que aquele casal tem no seu relacionamento. Então, se eu afasto, ou se eu privo o outro, ou privo o meu relacionamento da comunicação, é inevitável que em determinado momento a nossa comunhão seja fragilizada, a nossa sintonia, a nossa unidade. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Lucas, sou terapeuta de casais, especialista em comunicação conjugal. E nesse vídeo nós vamos aprofundar este tema e espero que ele seja útil para você. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, para que essa mensagem também possa tocar outros casais que precisam entender e precisam aprender como resolver o tratamento de silêncio. Vamos lá. Primeira coisa, o silêncio em si, ele é extremamente importante para qualquer relação humana, porque no silêncio nós conseguimos refletir melhor sobre a vida, sobre o que nós estamos vivendo. E, infelizmente, hoje, a nossa percepção sobre o silêncio ela está muito prejudicada, porque nós vivemos em constante barulho. Se nós olharmos as nossas redes sociais, então é muita informação que nós recebemos lá, né. Até um dos motivos que eu estou pouco lá no Instagram e vim aqui mais para o YouTube, é porque aqui eu encontro menos ruído, menos barulho. Se você está me ouvindo aqui agora, você já está me ouvindo há cerca de 4 minutos. E nesses 4 minutos, 3, 4 minutos, você está engajado e procurando saber mais sobre esse conteúdo. Quantos de vocês estariam até agora assistindo um vídeo de 3, 4 minutos do Instagram, que aparecesse ali do nada, você visse que aquela barra de tempo era infinita e nunca mais ia acabar? Porque a plataforma, ela não foi feita para isso, né? As pessoas buscam ali conteúdos mais instantâneos, mais rápidos. E esses conteúdos mais instantâneos, mais rápidos, eles geram, né, muito barulho no nosso interior. É muito comum você ver pessoas que estão ali querendo ficar um tempo sozinho, em vez de ela ficar sozinha, né, ela tá ali sempre com o celular, então sempre tem barulho, mesmo que você não esteja falando ou não esteja necessariamente ouvindo alguma coisa, mas interiormente você vive com este barulho. Isso é tão complicado para uma pessoa individual, para um indivíduo, não estou nem falando do relacionamento ainda, mas é tão prejudicial para o indivíduo que na hora que ele necessita do silêncio, ele procura o silêncio da pior forma, que em alguns casos do relacionamento é o tratamento de silêncio. Então a primeira coisa que você tem que refletir aqui é o nível de barulho externo e interno que você está se submetendo. Para entender e para compreender onde deve ser o local do silêncio na sua vida. Isso não é tão simples de identificar, é importante que você faça uma reflexão profunda ou então busque um acompanhamento especializado para resolver essa questão. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo tem interesse em saber mais como funciona o meu acompanhamento de casais, o link está aqui na descrição para que você saiba ter mais informações também sobre como funciona o processo de acompanhamento e, quem sabe, até resolver
os problemas de tratamento de silêncio, de falta de comunicação, de falta de perdão que você precisa viver no seu relacionamento. Mas, de qualquer modo, aqui nesse vídeo eu já vou trazer algumas ferramentas práticas para você e espero de verdade que possa te ajudar. Mas, como eu estava falando, nessa dinâmica do tratamento de silêncio, de não conseguir compreender o silêncio interior por conta do barulho e tudo mais, acaba que a gente usa do silêncio da pior forma. Que a gente usa o silêncio como uma forma de punição. Então, por falta de ter momentos de silêncio no nosso cotidiano, a gente acaba desviando ou deturpando o sentido do silêncio para que ele se torne um instrumento de punição. Não é porque você está querendo propriamente punir a outra pessoa, mas muitas das vezes você quer se defender, você quer se proteger. E como você não encontrou um local ou não vive diante dessa dinâmica do silêncio, acaba que você encontra ali no tratamento de silêncio uma saída. Ou você ou a pessoa com qual você convive, tá bom? Então, diante desse cenário, nós precisamos ter muita sabedoria para que não para que a gente não possa usar do silêncio, do tratamento de silêncio, como uma forma ou de autoproteção ou de punição. O tratamento de silêncio, a grosso modo, a gente considera quando há uma recusa do outro, há uma certa indiferença para com a outra pessoa, fora que você não fala com a outra pessoa, que você convive, que você mora com aquela pessoa, né. Algumas vezes eu acompanho alguns casais que dizem: "Ah, a gente tá tantos dias sem se falar, tantas semanas sem se falar, porque aconteceu tal, tal coisa", e nunca resolve a situação. "Ah, a gente aconteceu uma briga no sábado e hoje é quarta-feira, a gente ainda não sentou para resolver", sob a desculpa de que a rotina tá corrida, que a gente não encontrou tempo, mas mesmo que tenha uma certa dificuldade de encontrar tempo, saiba que quanto mais o tempo passa, essa situação vai piorando e o casamento ele vai se deteriorando, se desgastando de forma que a qual daqui a pouco o casamento acaba do nada, entre aspas. Não é que acaba do nada, é porque de tantos microproblemas que não foram resolvidos, desponta em uma dificuldade que vai terminar aquela relação de uma hora para outra, entre aspas, né. Então o que que acontece? Resolver a perspectiva, entender o problema, o porquê talvez você trate o outro com silêncio, ou então por que que o outro te trata com silêncio, e com esse tratamento de silêncio punitivo, de recusa, de não querer estar perto, vai nos abrir a oportunidade de entender como resolver. Como eu estava dizendo, esse tratamento de silêncio ele não é útil, ele não vai funcionar para você, não vai resolver nada. Ele vai só a eh, diminuir a distância ali, tirar aquele desconforto inicial, mas ao longo do tempo ele vai consumindo a tua energia mental, a tua energia afetiva, e aí você entra num desgaste, num esgotamento afetivo e emocional e não quer mais viver naquele relacionamento. Como eu falei, ele acaba praticamente de uma vez, por outros motivos até menores. Mas quando a gente se conhece, se percebe, aprofunda a relação e entende que eu sou adulto e que eu preciso resolver os meus problemas, a gente passa a tomar uma postura diferente. Ou seja, se eu não tenho responsabilidade, se eu não tenho maturidade, se eu não tenho habilidade comunicativa, se eu não tenho humildade, eu vou encontrar no tratamento de silêncio uma bengala, uma fuga que vai só me dar um alívio momentâneo, mas que vai me destruir por dentro e vai destruir a minha família, a tua família e vai destruir todos que estão ao teu redor. A comunicação é uma necessidade humana e se você priva a sua família da comunicação, você está destruindo o seu relacionamento, você está destruindo a sua família. E daqui a pouco, pessoas que não têm nada a ver com isso vão sofrer com as consequências desta problemática. Os filhos, os parentes próximos, os amigos, convívio social na igreja, tudo isso vai impactar diretamente, tudo isso vai ser impactado diretamente por conta dessa falta de capacidade de se comunicar e de se expressar. É claro que muitas pessoas têm uma certa dificuldade natural
de expressar seus sentimentos, de falar sobre aquilo que não gostou, mas tudo isso é aprendido, tudo isso você é capaz de aprender tudo isso. Você é capaz de procurar entender tudo isso. Como eu falei, existem direcionamentos, existe terapia, existem vídeos como este, que vão trazer ferramentas para que você possa aplicar e direcionar a tua comunicação da forma mais assertiva possível. E aí você vai resolver os problemas. Não adianta me deparar com um problema e cruzar os braços, porque não, porque foi o outro que fez, porque foi aquilo que fez. Vou procurando culpados. Quando eu fico procurando culpados em vez de querer resolver o problema, eu estou tomando uma atitude altamente imatura. Então, é característico de uma pessoa adulta, madura, a capacidade de resolver problemas. Por que que não se pode dar um carro para uma criança de 10 anos dirigir? Por mais que ela saiba. É porque ela não tem a capacidade de responder aos problemas que exigem ser resolvidos para quem tem um carro. Seja a questão de pagar o carro, seja a questão diante de um problema de cunho, né, de batida, de qualquer outra coisa, porque ela não tem nem tamanho para isso. Não tem maturidade para resolver problemas nesse sentido. Então não tem como você dar o seu carro para o seu filho de 10 anos dirigir sem prudência. Ele não tem habilidade, não tem capacidade para isso. Da mesma forma, o seu relacionamento, né, diante de 2 pessoas que são casadas, nós entendemos ou imaginamos que sejam pessoas adultas. Então eu preciso assumir aquilo que é minha responsabilidade, e não sair como uma criança que não sabe dirigir um carro. Se você dirige, você passou por um processo de aprendizagem. Da mesma forma, o relacionamento. Nem todo mundo chega pronto. Na verdade, nunca estaremos prontos para viver um relacionamento. É um constante aprendizado. Se você está aqui aprendendo, é porque realmente você tem esse interesse e já demonstra um sinal de humildade. Então, parabéns, você já está no lugar certo. E é importante também que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas encontrem esse lugar, para que elas procurem aprender também, entender como é que esse processo funciona, tá bom? A partir daqui, nessa parte do vídeo, eu vou apresentar os 4 elementos, que é o que eu chamo de processo de retomada. Então, mesmo que não seja você que esteja fazendo o tratamento de silêncio, é importante que você aprenda para que você ajude o outro nesse processo de retomada. Como eu falei, algumas pessoas têm uma dificuldade natural de se expressar e elas se isolam. Não porque quer te punir, mas porque quer se proteger. Algumas pessoas fazem tratamento de silêncio não porque querem se proteger, mas porque querem punir. De qualquer modo, as 2 realidades vão destruir a relação. Então qual o caminho que a gente vai resolver aqui? Eu percebo que existem esses 4 elementos do processo de retomada da comunicação, do cotidiano. Quanto antes você aplicar, melhor. É claro que você tem que ter a sabedoria, tem que discernir. Às vezes um tempo afastado vai ajudar a iluminar a tua mente, mas de novo, que esse tempo afastado seja um silêncio reflexivo e não uma fuga para o outro tipo de barulho, como eu falei, como é o caso das redes sociais, de alguns outros ambientes de pessoas que vão falar outra coisa para você, em vez de te ajudar, vão te atrapalhar, tá certo? O primeiro elemento do processo de retomada é assumir as responsabilidades do cotidiano. Por exemplo, existem responsabilidades no cotidiano familiar que é referente aos 2. Por exemplo, você vai ter que se comunicar com a outra pessoa para dizer: "Olha, você pode pegar tal coisa para poder arrumar aqui o filho, porque a gente está arrumando ele para a escola, você pode pegar isso aqui para mim, por favor? Vamos resolver isso aqui?". É um caráter um pouco até meio técnico, né, meio que de administração das tarefas do cotidiano, mas já é o primeiro elemento que vai ajudar vocês se reaproximarem. Então, aproveitar das responsabilidades comuns do cotidiano. Então, se eu tenho uma responsabilidade comum naquele dia, eu já aproveito dessa responsabilidade para ter um nível de aproximação. Então, por exemplo, buscar o filho na escola, ou então ir para a competição de uma pessoa, ir para um jantar, um aniversário, qualquer compromisso de responsabilidade que seja comum, vocês vão ter que se comunicar nesse meio termo, vão ter que se abrir. Então você aproveita essa janela para falar mais. Então, em vez de só pedir uma coisa, pede uma coisa e já fala sobre aquela coisa que você está pedindo. Então, sei lá, vamos supor que você está arrumando fazendo o penteado para sua filha ir para um casamento, para um aniversário. Você chega, pede para o seu marido: "Olha, você pode pegar aquela fivela, aquele
aquela liga para poder fazer aquele elástico, né, para poder fazer o penteado, ele está lá na gaveta tal do guarda-roupa, você pode trazer, por favor? Ou então você pode trazer daqui a pouco, ou então, daqui a pouco eu vou te chamar, pedir a tua ajuda para resolver essa questão com a nossa filha. Então você está trazendo elementos, você não simplesmente pediu: "Pega isso aqui, por favor". Ou então você nem pediu, você foi lá e você mesmo pegou. É esse pedir ajuda, essa humildade no processo de aproveitar a responsabilidade comum, vai ajudar com que vocês consigam promover essa aproximação por uma questão meramente de responsabilidade comum, tá bom? Então o primeiro elemento é a responsabilidade comum. Segundo elemento, é o que eu chamo de um elemento externo. Vamos lá, um elemento externo, mas também que seja comum a vocês. Então, vamos supor que saiu uma notícia que você sabe que é de grande interesse do seu cônjuge. Você pode perguntar para ele se ele soube daquela notícia. "Olha, você soube que tal, tal". "Eu vi na notícia, tá, 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 tá". Aí você vai lá e comunica sobre aquela notícia. Ou então, você foi buscar seu filho na escola, ele contou uma história que aconteceu, e na hora que o seu marido ou sua esposa chegou em casa, ou quando vocês se encontraram, você quis falar sobre aquela notícia que aconteceu, ou aquela situação que aconteceu. Então vamos supor que o seu filho, eh, sei lá, numa aula, acabou batendo o braço e machucou ali, uma coisa leve, né, machucou. É uma coisa que você não precisa ligar na hora, mas seu filho chegou, você foi buscar ele na escola: "Ah, pai, me machuquei hoje brincando com meu amigo e tal, tá marcado aqui, etcétera". E aí quando você não precisou ligar para a pessoa para dizer que isso aconteceu, mas quando ela pessoa vocês se encontram pessoalmente, você traz aquela notícia, aquela situação que aconteceu com seu filho para sua esposa, por exemplo. Diz: "Olha, fui buscar o Joaquim na escola, e aí ele falou que estava brincando com um coleguinha e tal, e ele foi lá e se machucou". Aí você pode até aprofundar um assunto. "Você já ouviu? Você conhecia esse coleguinha e tal, você sabia disso?" Eh, Aí a outra você pode perguntar: "Você cuidou dele? Você fez alguma coisa?" "Não, ele disse que era leve o machucado, então a gente só colocou ali um curativo, tá tudo bem com ele, já coloquei ele na cama, tá tudo certo". Ou seja, aqui eu criei um outro espaço de comunicação. Não necessariamente vocês estão falando agora do relacionamento de vocês, a gente já tá bem, não. Esses 2 primeiros elementos são elementos que vão aproximar vocês como se fosse uma desculpa de diálogo, mas você não vai fazer isso como se fosse uma desculpa somente. Você está interessado em resolver aquela situação. Lembre, você é adulto. Lembre, você é autorresponsável. Você também tem autorresponsabilidade para resolver aquela situação do seu casamento, tá certo? Então, você aproveitou tanto da responsabilidade comum quanto dos elementos externos para gerar diálogo no dia a dia. Até aqui, vocês não precisam estar falando sobre vocês exatamente, mas já é um caminho que se abre para uma reaproximação. Tanto é que o terceiro elemento ele já é um pouco de quebra-gelo, o elemento do quebra-gelo, que é o elemento de humor. O terceiro elemento, né, o quebra-gelo, o humor, ele é muito parecido com esses elementos externos. Porém, eles estão associados intrinsecamente a piadas internas do casal, onde você vai usar dessa piada interna em um momento de quebra-gelo e tirar um sorriso do outro. Isso aqui não é fácil para todo mundo, tá? Mas eu recomendo que você faça essa análise. Pô, qual situação engraçada, que é engraçada para os 2, tá? Não pode ser engraçada só para um, porque se for uma piada interna onde um vai fazer chacota do outro, aí não vai funcionar. Então tem que ser uma coisa que é comum aos 2, né. E aí eu lembro que aconteceu uma vez, enfim, a Thaís me mandou um vídeo bem engraçado de um casal que tinha 4 filhos, né. E aí nós também temos 4 filhos, aí o casal tem 4 filhos, e aí eles deitam, assim, na cama, e aí eles brincam assim: "Amor, vem namorar comigo". Aí a pessoa: "Não, vem você amor", porque os 2 estão exaustos, né, da rotina com as 4 crianças. E aí a gente usou dessa piada interna sempre para algumas coisas, né. Aí a gente brinca que quer ser surpreendido pelo outro, por isso que a gente tá de olho fechado, quase dormindo, né, porque eu quero ser surpreendido, né. Brincadeiras à parte, vocês precisam encontrar essa dinâmica, e só tem essa dinâmica quem é um casal que se conhece, um casal que tem história,
Não é possível. Olha, se não tem a presença de algum senso de humor dentro da relação de vocês, isso vai ficar muito pesado ao longo do tempo. Porque o humor, do ponto de vista técnico, clínico, no acompanhamento de casal, ele está associado a uma série de hormônios para a liberação de hormônios, né, do bem-estar, de você fazer associações positivas na presença do outro. Então, o humor é algo que gera um certo nível de conforto interno, e se você associa esse conforto interno à presença do outro, isso ajuda bastante. Então, procure elementos de humor, ou então contar uma história engraçada que aconteceu, pode ser com um filho, pode ser com um parente, para promover essa leveza. Ou seja, o grande objetivo do terceiro elemento, que é do quebra-gelo, é de fato quebrar o gelo e, se você quiser um elemento de avaliação, é tirar um sorriso do outro. Mas para vocês também tem que gerar sorriso, né, então você tem que se colocar numa posição de que está ali ajudando o outro a se descobrir naquela história engraçada. A partir disso, é quase que inevitável que o terceiro elemento puxe o quarto elemento, o último elemento, que eu chamo de gancho. O gancho, ele pode vir tanto do humor, como ele pode vir do elemento externo. Então, vamos dizer que o terceiro elemento, ele não é tão tão obrigatório assim, tá? Você não precisa ter exatamente o elemento quebra-gelo do ponto de vista de humor, mas você pode tê-lo como um grande recurso para preparar o caminho. Então, quando a pessoa já dá um sorriso, aquilo ali fica mais fácil para você ir para o gancho. Caso você não consiga ou não perceba elementos de humor, aí você tenta fazer o gancho do elemento externo. O que não é tão simples, porque às vezes está aquele clima meio sério e aí você não tem espaço para conversar. Então, eu vou partir do ponto de vista que você conseguiu fazer o terceiro elemento, trazer o humor e aí puxou o gancho. Na hora que o casal tá mais leve, a pessoa tá mais leve, fica mais fácil você puxar um gancho, que é o que eu chamo o elemento de gancho, para puxar o assunto sobre vocês. Então perceba, não foi logo de cara que você procurou outra pessoa, você construiu toda uma estratégia para chegar no elemento de comunicação que vai ser útil para vocês. Não adianta querer puxar a conversa a partir do problema que estava, e aí você só faz adiar na verdade, você só faz prolongar aquela confusão. Então, às vezes, o conflito aconteceu num sábado, aí você fica domingo e segunda em silêncio, quando vem para terça, para poder começar a conversar, você já puxa o assunto de sábado, então você atualizou o sábado. Então, ou seja, é outro conflito, passa os outros dias sem se falar, e aí isso nunca se resolve, né. Então o gancho, ele tem que ser num momento em que você consiga se expressar bem, se expressar claramente, e o outro está ali para ser ouvido também e também se expressar. Então, se a gente pegou o elemento do humor, o outro já está mais leve, você fala: "Olha, inclusive, eu queria te pedir desculpa, né, por isso que ia acontecer, eu falei de cabeça cheia, eu não deveria ter falado aquilo", ou então falar: "Ah, eu estava refletindo, inclusive eu estava refletindo bastante sobre a situação que aconteceu, né, eu não queria que tivesse acontecido, eu queria realmente tentar fazer diferente", ou então, pensando sobre aquela situação, de fato eu não gostei daquilo que aconteceu, mas é algo que eu fui percebendo, que posso relevar, né, para pedir desculpa pela forma como eu me expressei, enfim. O gancho é um momento ideal para você utilizar da comunicação não violenta. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre comunicação não violenta, então como você estrutura o diálogo dentro da comunicação não violenta, a partir do gancho. Então você teve todo o processo de retomada, usa do gancho e puxa a comunicação não violenta. Aqui eu só trouxe um elemento mais básico para você falar sobre aquilo que você sentiu e aquilo que é da sua responsabilidade de falar diante daquela situação de conflito. Então, em resumo, esses 4 elementos, eles vão interagindo entre si. Não necessariamente você tem que fazer todos no mesmo dia, mas eu recomendo que você não passe de 2 dias sem utilizá-los. Então, vamos supor que você coloca 2 elementos em cada dia. Então, no primeiro dia, vai ser um dia só para perceber as responsabilidades comuns e utilizar de elementos externos. No segundo dia, você já entra com o humor e o gancho. Porque se passar muito de 3, 4 dias, já vai ser mais difícil de você encontrar um espaço para esse gancho. É claro que tudo depende da gravidade da situação, mas de modo geral eu recomendaria no máximo 2 dias para você buscar essa retomada, viver esse processo de retomada, tá bem?
Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais sobre o acompanhamento, é só preencher aqui os dados que eu entre em contato com você para a gente, quem sabe, marcar um horário, resolver essa questão do tratamento de silêncio ou outras questões que você porventura venha ter no seu relacionamento. Fique com Deus e até o próximo vídeo.